Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu vou falar das minhas 3 grandes mudanças que ocorreram dentro desse meu período de mais de 16 anos de leitura e foram muito importantes para minha pessoa como leitor. Mas antes de eu contar isso para vocês, vai curtindo esse vídeo aqui e compartilha com quem você mais ama. Como eu sempre falo aqui para vocês, né, canso de repetir que eu tenho mais de 16 anos de leitura aí, mais de 400 e tantos livros aí, mais de 450 e tantos livros aí lidos aí nesses mais de 16 anos de leitura, mas houveram 3 mudanças muito importantes, 3 pontos de inflexão que foram muito importantes para minhas leituras e eu espero aqui poder agregar para você aí leitor, você não leitor, nessas mudanças muito importantes na minha vida de leitor. A primeira delas foi em 2011, pois é. O que é que aconteceu? Eu lia muito livros de ficção, no caso, romances. Tanto que naquela época eu estava lendo um livro de um escritor inglês chamado Chris Clave, e o livro era Pequena Abelha. Se não me falha a memória, esse livro era lançamento na época. Eu li e tal, gostei muito, gostei demais. Aí eu fiquei pensando a seguinte coisa: poxa, cara, não seria interessante eu ler alguns livros de não ficção para agregar valor às minhas leituras? Por quê? Antes, eu já tinha lido alguns desses livros. No caso, eu tinha lido bem no começo das minhas leituras, em 2007, um livro chamado 1985, que conta sobre todo o período pós, né, após o período militar. E os dois autores, eu lembro que um dos autores é o Pedro Só, e é da editora Agir, de uma capa amarela muito interessante, conta alguns pontos históricos daquela época, não só internacionais, mas também nacionais. Achei muito interessante, muito bacana. Aí eu ainda também eu tinha lido, no caso, o livro do Steve Jobs, né? No caso aquele A Cabeça do Steve Jobs, que é do Leander Keller, que foi antes do falecimento do mesmo, que foi em 2011. E também tinha lido o livro do Alan Greenspan, né? Que é a biografia dele, que ele foi ex-chairman, né, do Federal Reserve, né, que é o Banco Central americano, que minha mãe inclusive tinha dado ele para mim de aniversário. É um livro grosseiro assim, bizarro, enfim. Aí o que acontece? Eu pensei nisso. E o que aconteceu? Eu resolvi começar por um livro que para mim foi meio óbvio, né? Que se chama Faça como Steve Jobs, que é, se eu não me engano, da Lua de Papel, esse livro. E ela, se eu não me engano, no Brasil, ela é subsidiária da editora Agir. E ele ensinava, né, como você fazer melhores apresentações, etc. Essas coisas todas. E tanto que eu utilizei até no período quando eu estava agora há pouco no Brasil, né, no período agora de setembro, para poder melhorar nas minhas apresentações. Eu usei muito na época que eu estudei letras, em 2011 a 2012, e também no meu período de ensino técnico, também na faculdade, recentemente que eu estava agora entre 2022 e comecinho de 2023. Eu usei muito esse livro como ferramenta, revendo alguns pontos que eu tinha marcado, revendo algumas coisas que eu já tinha lido, etc. E esse foi o meu primeiro ponto de inflexão na leitura, no sentido de ler mais livros de não ficção. Aí o meu segundo ponto de inflexão que aconteceu foi em 2018. E esse daí me permitiu ler mais em menos tempo. Justamente porque eu lia muitos livros de maneira integral. E às vezes chegava até a cansar e algumas leituras, né, mesmo que poucas delas, eu abandonava pela metade. É um negócio assim bizarro, um negócio assim muito traumático até às vezes. Mas o que aconteceu? Eu descobri um método de leitura, certo, que eu fazia, que era da seguinte maneira: eu pegava, né, uma estrofe do livro, lia a primeira linha e algumas vezes, quando eu percebia que a segunda linha era complementar a primeira, eu lia até essa segunda linha no começo, ponto. E depois, mais para baixo, eu lia a última linha dessa mesma estrofe. E assim, subsequentemente, acelerando minhas leituras e pegando aquilo que de fato era essencial do enredo do livro. E isso me deu um ponto de inflexão, nesse caso, o segundo ponto de inflexão, muito interessante e muito bacana para as minhas leituras. Então,
eu passei a ler muito mais em muito menos tempo. Ou seja, eu fazia uma média aí por ano, em torno de 18 a 19 livros, e a partir de 2018 eu passei a fazer 25, 30, 32. Então fiz um número assim bem volumoso até. E o terceiro ponto de inflexão foi recente. Foi agora em 2022. Foi mais ou menos próximo do meu aniversário, final de maio, comecinho de junho. E o que acontece? Eu tava no Instagram. Aí eu pensei assim, poxa, cara, por que não refinar minhas leituras lendo os clássicos? Acho que seria interessante para minha melhora, não só no entendimento das coisas, mas assim, erudição, ler um pouco de coisas um pouco mais aprofundadas. Eu já estava pensando nisso, mais ou menos desde o ano anterior, 2021 e tal, etc. Mas eu pensei de uma maneira muito mais aguda e muito mais constante durante esse período mais ou menos de abril, maio de 2022. É o que acontece, eu fui parar num perfil de um cara. Agora eu tô tentando lembrar aqui o nome do cara. Eu não me recordo agora, mas se eu achar por um acaso, eu mando para vocês. É muito interessante, muito bacana. E ele falava da importância de se ler os clássicos. Ou seja, os clássicos não só são historinhas de não ficção, mas elas falam muito sobre a nossa própria realidade. Um exemplo disso, quando eu li, no caso, Qual foi o romance agora? Eu tô tentando puxar aqui porque é muita informação para repassar para vocês, mas vai ser bem interessante. Por exemplo, quando eu li, no caso do final do ano passado para o começo desse ano, no caso, A República de Platão, ele fala de muitas coisas sobre a virtude da vida. E olha só como é interessante e bem bacana um ponto desse livro, do qual, no caso, Sócrates estava falando com Sófocles. Eu achei muito interessante e muito bacana que, em dado momento, é perguntado a Sófocles, né? Sófocles, e aí? Como é que está o seu relacionamento com as mulheres? E ele disse em determinado ponto, que eu lembro até hoje: eu estou fugindo das mulheres como se foge do patrão truculento. Ou seja, uma coisa assim bizarra, muito louca. E essa galera aí da Red Pill, se quiser pegar de referência aí, também vale, né? Então, muito interessante, muito bacana. E até também posso puxar aqui, citar outra, de um outro livro que eu li ano passado, que foi do Kafka, né? Se eu não me engano, qual é o nome? O Processo, do Kafka, que ele fala ao final do livro, quando ele vai se encontrar na catedral com alguém até então misterioso e acaba se encontrando com um sacerdote dessa mesma, ele disse uma frase que até hoje se gravou na minha mente de uma maneira assim animal, absurda e que reflete muito os dias de hoje. Que ele disse a seguinte frase: a mentira será a nova ordem. Pois é, exatamente isso daí, muito interessante, muito bacana. E esse foi o meu terceiro ponto de inflexão que mudou tudo. Tanto que esse ano, eu, junto com 2022, eu também li um pouco mais de clássicos. Tanto que para cá, para a Espanha, eu acho que eu trouxe mais um clássico, que foi no caso, qual foi agora? Estou tentando lembrar aqui. Foi o livro do Charles Darwin. No caso, sobre a seleção natural, né? Deixa eu tentar pegar aqui, que eu acho que está aqui, eu estou conseguindo ver. No caso, eu vou tentar pegar aqui, peraí, sou um pouquinho teimoso, tá aqui, e eu tô do lado de fora com as mãos um pouco mais frias, mas eu vou pegar para vocês aqui. Pronto, A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Pois é, deixa eu voltar aqui para fora, que eu quero falar melhor para vocês sobre isso. Ponto, agora sim. Eu peguei e trouxe A Origem das Espécies de Charles Darwin. E esse tipo de livro, no caso, os livros mais clássicos, sim, eu me disponho a ler de uma maneira mais integral, ler todo ele sem problema nenhum, como eu li antigamente alguns romances. Ou seja, ele vale a pena, de fato, ler de maneira integral, porque sempre tem no meio das estrofes coisas muito interessantes, coisas muito enriquecedoras, porque é uma leitura clássica, é uma leitura antiga, então subsequentemente tem um valor assim integral absurdo para com todos nós. Então, esse foi o meu terceiro ponto de inflexão nas minhas leituras e consequentemente complementa todos os meus pontos de inflexão e evolução
que fizeram parte e fazem parte até hoje das minhas leituras. Então, é isso aqui para vocês hoje no meu canal. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se você concorda, se você discorda. Enfim, deixa teu comentário aqui embaixo. E ó, vamos fazer o seguinte. Me diz aqui nos comentários qual livro você está lendo aqui no momento, que eu vou fixar o meu e vocês colocam aqui me respondendo abaixo do meu comentário, tudo bem? E se vocês, né, ó, se vocês gostarem, mas eu sei que vocês gostaram desse vídeo, mas ó, clica no botão de se inscrever e clica na sineta, porque vai ter vídeos aqui de modo um pouco mais constante aqui para vocês no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.